Um ex-agente secreto finge a própria morte. Tentando deixar o seu passado para trás, ele tenta levar uma vida tranquila. Porém, ao ver a sua amiga Alina, uma jovem prostituta, sofrendo abusos da máfia russa, ele percebe que não pode fechar os olhos e decide voltar a usar as suas habilidades, porém, para ajudar os seus amigos, e se revela um vingador implacável. O filme começa mostrando a vida tranquila de Robert McCall, um homem solitário que vive em Boston. Todos os dias ele acorda no mesmo horário, seguindo a mesma rotina religiosamente, deixando no ar um passado ainda não explicado. Robert trabalha no Walmart, uma grande loja de departamento, onde é visto como funcionário prestativo, discreto e de confiança. Lá ele faz amizade com Ralph, um homem acima do peso que sonha em se tornar segurança. Percebendo o potencial do amigo, Robert decide ajudá-lo, oferecendo conselhos e o preparando fisicamente. Puxa! Qual é? Não faz isso não desiste. Não consigo. Fora do trabalho, ele leva uma vida reservada. Todas as noites, Robert vai a um restaurante 24 horas, onde ele aproveita para ler um livro. Na lanchonete, Robert cria uma amizade com Alina, uma jovem prostituta russa, e aos poucos cria uma relação de amizade com McCall. Eles conversam sobre quase tudo. Alina fala sobre sua vontade de ser cantora e sair dessa vida de prostituição. McCall começa a notar cada vez mais a situação difícil de Alina. Em uma dessas noites, ela chega machucada ao restaurante. Ela senta na mesa com ele e começa a se abrir. Nesta noite, ele decide acompanhá-la, mas, de repente, ela é abordada por Slav, que chega de carro com seus capangas, e a forma como ela é tratada deixa bem claro o controle abusivo e a violência que ela sofre. Os dias passam e Alina não aparece no restaurante. Notando a preocupação de Robert, Jack, o dono do restaurante, conta que ela foi violentamente espancada e está no hospital em estado grave. Robert vai até o hospital visitar Alina e conhece Mandy, uma prostituta que também é explorada por Slav. Ela conta que Alina havia reagido a um cliente que a agrediu e por isso Slav a puniu brutalmente, usando-a como exemplo para intimidar as outras garotas. Decidido ajudar, Robert vai até o restaurante de Slav e lhe oferece $9.800 em troca da liberdade de Alina. Slav e seus capangas começam a zombar dele, rejeitando a proposta. É brincadeira, cara. Ao perceber que não tem conversa, Robert pega o dinheiro e quando estava saindo da sala, ele muda de ideia, tranca a porta, examina friamente cada homem, identifica cada arma no ambiente e ativa o cronômetro no relógio. Um dos homens saca a arma, mas Robert segura o braço do inimigo e dispara, acertando a garganta de Slav. Ele usa a adaga para derrubar o terceiro adversário, depois pega um saca-rolhas e desfere múltiplos golpes contra Telvin, finalizando com um ataque brutal que perfura o queixo. Por fim, Robert se aproxima de Slav, que está agonizando no chão. Alina, a garota que você quase matou, a vida dela vai continuar. E a sua vai acabar aqui, nesse lugar imundo. O ataque chama a atenção da máfia russa. O chefe da organização, Vladimir Pushkin, envia para Boston seu braço direito, Nikolai Chen, conhecido como Ted, um homem frio e implacável. Ted visita a cena do crime e examina as fotos dos corpos, os detalhes da execução e percebe que não foi um ataque comum. Pela precisão e pela maneira que os homens foram mortos, ele concluiu que o responsável é um profissional altamente treinado. Robert percebe que Ralph não está no trabalho e o gerente explica que ele pediu demissão. Intrigado, Robert vai até a casa do garoto e descobre que ele está ajudando a mãe, cujo restaurante foi destruído em um incêndio suspeito. Ted é levado por um policial corrupto chamado Frank Master até o escritório de John Looney, líder da máfia escocesa. Looney demonstra total desrespeito, tratando Ted como se fosse apenas mais um capanga. A humilhação faz Nikolai perder a calma e parte para cima de Looney, golpeando-o repetidas vezes com frieza. Enquanto isso, Frank cuida dos capangas do mafioso, executando-os sem hesitar. Dois policiais corruptos aparecem no restaurante da mãe de Ralph, exigindo mais dinheiro, insinuando que se ela não pagar, poderá acontecer novos acidentes. Mamacita, tem que limpar a gordura. Vai provocar um incêndio. Mas o que eles não esperavam é que Robert estava filmando tudo. Robert aparece e os pressiona a devolver cada centavo roubado, ou a filmagem iria direto para a imprensa. Mesmo encurralados e achando que Robert só tinha apenas aquela filmagem, os policiais sacam as armas tentando intimidá-lo, mas Robert vira o jogo em segundos, desarmando os dois. Sem saída, eles acabam cedendo e devolvem o dinheiro aos comerciantes, incluindo a mãe de Ralph. Algum tempo depois, Ralph aparece no jogo de beisebol da empresa, agora usando o uniforme de segurança. Robert e seus colegas do Walmart ficam orgulhosos, principalmente Robert, ao ver seu amigo alcançar seu objetivo. Nikolai descobre que Alina desapareceu e decide interrogar Mandy. Ela tenta mentir, mas ele o pressiona até que ela se lembre da noite no hospital, quando viu um homem misterioso que demonstrava se importar com Alina. Ao perceber que ela não tem mais informações úteis, Nikolai a estrangula.
Ted encontra as imagens de Robert entrando no restaurante. Ele vai até o apartamento de Robert fingindo ser um investigador, mas Robert percebe a farsa e responde de uma forma calculada, deixando claro que não se deixa enganar. Não quer deixar seu cartão, policial? Caso eu lembre de alguma coisa. É o que os policiais costumam fazer, né? Enquanto jantava no restaurante, Robert percebe o capanga de Ted sentado no balcão. Depois de ser descoberto, o homem saca a arma e avança em direção a Robert, que reage. Ele pega o livro e usa como arma, golpeando e neutralizando o inimigo. Em seguida, ele enfia a faca na tomada, provocando um curto-circuito. Do lado de fora, um caminhão bloqueava a visão do restaurante. Robert sai calmamente do local e começa a filmar dentro do carro, deixando claro que agora ele sabe exatamente contra quem está lutando. Durante a fuga, Robert consegue derrubar um dos homens e descobre que ele é um policial e pega o celular. Ferido, ele volta para casa e ferve um pouco de mel para tratar o ferimento. Pouco depois, os bandidos invadem o apartamento, procurando por evidências, sem perceber que Robert os observava por uma câmera escondida. Robert tenta fingir que vai fugir, deixando pistas espalhadas pela casa, mas Ted percebe que tudo não passa de uma manobra para desviar a atenção. Robert viaja e visita seus amigos Brian e Susan. Susan explica que os homens mortos estavam ligados a Vladimir Pushkin. Ela alerta que Pushkin e seus homens não vão parar até conseguir matar Robert. Vendo que não tem jeito, Robert captura Frank e o coloca dentro de um carro modificado, com uma mangueira ligada ao escapamento. E cada vez que Robert apertava o botão do controle remoto, o vidro fechava e a fumaça entrava. Pressionado, Frank cede e leva Robert ao armazém dos russos, onde enormes pallets de dinheiro são encontrados. Robert obriga os bandidos a entregar as suas armas, garantindo que a polícia possa encontrá-los. Ele libera os funcionários e paga um bônus de despedida usando os fundos de Pushkin. Frank revela que esconde o pendrive caso precise pressionar Pushkin. A polícia chega e descobre os criminosos e o dinheiro e prende Frank. E como isso não bastasse, ele descobre um dos petroleiros de Pushkin e o destrói. Vendo a coisa tomar proporções gigantescas, Ted convoca um grupo de assassinos russos para conter e matar Robert. O líder da equipe vai ao banheiro durante o jantar. Pouco depois, McCall confronta Ted, entregando o óculos ensanguentado do líder da equipe. Ele não vai voltar. Robert dá a Ted a chance de encerrar tudo antes da destruição total da organização, mas Ted recusa. Então, Robert se levanta e sai da mesa. Com as informações sobre a vida de Robert, Ted manda seus homens sequestrarem seus colegas de trabalho. Depois, liga para Robert ameaçando matar os reféns se ele não aparecer no local da explosão. Conhece o lugar? Ainda dá pra sentir o cheiro de gasolina queimada. Para provar que estava falando sério, Sim, coloca Ralph na linha. O rapaz confirma que estão sendo mantidos como reféns dentro do mercado e que serão mortos caso Robert não apareça. Ao verem o ônibus se aproximando do porto, os capangas se preparam para atacar, mas percebe que o ônibus está vazio. Irritado por ter sido enganado, Ted ordena a execução de Ralph e no momento em que ele é levado, começa a tocar uma música. Ralph é levado até a sala de controle. O criminoso é surpreendido por Robert, que elimina com facilidade, deixando Ralph impressionado. Robert usa o rádio para chamar o criminoso que estava vigiando os reféns. O bandido segue o chamado e encontra Ralph sozinho. Quando ele se preparava para matá-lo, Robert aparece de surpresa e derruba o cara com extintor de incêndio e manda Ralph libertar os colegas de trabalho. Tira todo mundo daqui, não deixe ninguém pra trás. Usa as portas de serviço nos fundos, tá? Tá bom. Ted e seus capangas invadem o local, mas Robert já havia preparado armadilhas pelo prédio, eliminando um por um enquanto Ralph libertava os reféns. Robert estava uma máquina, matando um criminoso enforcado, usando uma coisa ruim de se comer e bom de ser cagado. Como é que é? Arame farpado. Nossa, que bosta! Ele mata outro com arpão, o outro com a furadeira e em seguida enfrenta Zangief. Mesmo ferido, Robert consegue derrotá-lo usando um pedaço de vidro. Na sequência, Ralph chega para ajudar e começa a puxar Robert, mas acaba sendo atingido na perna. Então, o penúltimo bandido é atraído para a sala de descanso, onde Robert ativa o detonador, explodindo os cilindros de gás. Com a explosão, Ted vai até o local e encontra Ralph. Quando ele estava prestes a atirar, ele é surpreendido por Robert, que surge das sombras e acerta um tiro na mão do criminoso. Robert dispara várias vezes em Ted, o finalizando com um tiro certeiro na garganta.
3 dias depois, Robert invade a mansão de Pushkin em Moscou. Ele liga e desliga as luzes repetidamente, enquanto enche a pia de água. Após uma breve conversa, Robert sai deixando Pushkin sozinho. Pushkin tenta reagir, mas acaba caindo na armadilha, e quando ele percebe, era tarde demais. Os fios elétricos foram cortados, e quando entrou em contato com a água, Pushkin foi eletrocutado. A câmera se afasta, mostrando o rastro de corpos deixado por Robert dentro da mansão. Robert retorna a Boston e, enquanto carregava as compras, Alina, recuperada dos ferimentos, se aproxima e o atualiza sobre sua nova situação profissional. Com um novo propósito, Robert retorna à sua vida tranquila, se é que podemos chamar assim. Mentira! Filme começa em um trem que está indo em direção a Istambul, na Turquia. Vemos Robert disfarçado. Ele começa a conversar com um homem no bar. O homem pergunta o motivo pelo qual Robert está indo para a Turquia. Então Robert revela que está atrás de um homem que sequestrou a própria filha por não aceitar a separação. O homem tenta ameaçá-lo, porém o ex-agente não demonstra medo e dá uma chance de resolverem de forma pacífica. E Deus é testemunha. Eu daria a ele uma chance de parar, de pensar na pior coisa que poderia acontecer com ele. Robert finaliza os 2 capangas que estavam com ele, mas antes de eliminá-lo, fala que há 2 tipos de dores neste mundo. No dia seguinte, ele deixa a garotinha na recepção de um prédio e a mãe dela chega ao local, emocionada ao reencontrá-la. Robert volta à sua rotina como motorista de aplicativo. Enquanto dirige, ele faz amizade com vários passageiros, incluindo um senhor chamado Sam, e fala da vontade de rever sua irmã, de quem foi separado ainda criança durante a guerra. Em Bruxelas, na Bélgica, um homem chamado Calbert chega do trabalho e vê sua esposa machucada. Ele é surpreendido por homens armados que estavam escondidos. Eles finalizam a esposa. Um dos criminosos, chamado Resnick, coloca a arma na mão de Calbert e puxa o gatilho, tentando simular um suicídio. Durante a noite, Robert recebe uma corrida. Ao chegar, um executivo coloca uma mulher no carro e pede para levá-la para casa. Robert percebe que a jovem está dopada e machucada. Em seguida, ele retorna ao apartamento onde pegou a jovem. Robert revela que sabe que doparam a jovem. Um dos rapazes tenta atacá-lo, mas Robert desvia e corta a testa do homem com o cartão e acaba com todos os outros sem piedade. Antes de sair, ele manda o último jovem dar 5 estrelas pela corrida no aplicativo. Não esquece de me dar 5 estrelas, Júnior. Ao voltar para casa, Robert encontra as luzes acesas, mas fica feliz ao perceber que é sua velha amiga da CIA, Susan. Ela não queria que Robert passasse a noite sozinho, pois era o aniversário de Vivian, a falecida esposa de Robert. Antes de ir embora, Susan dá um conselho para ele se aposentar e voltar para a casa que ele e Vivian haviam comprado, dizendo que ele arrisca a vida para ajudar os outros e preencher o vazio que ele sente no coração. No dia seguinte, alguns vândalos estragam o jardim de Fátima, uma vizinha de Robert. Ele começa a limpar. Então, Miles aparece e o critica por estar limpando o jardim e pede $350 para pintar a parede. Legal. E os dois chegam a um acordo de $250, com a condição de que Miles pinte depois da aula. Enquanto isso, Susan e seu parceiro David conversam sobre as mortes de Calbert e Jana. Eles viajam até Bruxelas para investigar. Susan analisa a cena e conclui, erroneamente, que Calbert tirou a vida da esposa e depois a própria. De volta ao hotel, David comenta que o casal era feliz e sem motivos para aquilo. Ao abrir a porta do quarto, inesperadamente 2 homens empurram Susan para dentro e a atacam. Ela reage, fere os agressores, mas acaba cercada. Robert, que estava conversando com Miles, recebe uma ligação de Brian, o marido de Susan, avisando que sua amiga foi assassinada. Furioso, Robert vai para Washington para o enterro. Brian explica que a polícia acredita que foi um roubo, mas Robert não aceita. Enquanto isso, os agressores de Susan comemoram. De repente, o apartamento deles explode, obra de Dave e seus capangas, que haviam contratado os assassinos.
Robert acessa as filmagens das câmeras do hotel e vê Susan com os homens no elevador e fica abalado. Assim como o marido dela, ele não acredita na versão de roubo. Tempos depois, Robert se encontra com David, que fica surpreso por ele estar vivo. Eles foram parceiros por 7 anos. Robert revela que Susan foi assassinada de forma precisa, o que mostra que os assassinos não eram ladrões comuns, e promete encontrar os culpados. Ao analisar as fotos do assassinato de Calbert e Jana, Robert percebe que Calbert era destro e não canhoto, o que reforça sua tese de que eles foram assassinados. Ele liga para David falando que os casos podem estar ligados. Millie volta ao apartamento de Robert para mostrar a pintura pronta e recebe mais conselhos. Enquanto fazia uma corrida como motorista, Robert desconfia do passageiro que pediu a corrida para o aeroporto e começa a dirigir na direção errada. Quando o homem percebe que foi descoberto, tenta atacá-lo com uma faca. Robert o desarma e o elimina, e para reduzir o risco de ser pego, queima o carro com o corpo. No dia seguinte, Robert aparece na casa de Dave, que o recebe surpreso. Robert revela que pegou o celular do homem que tentou matá-lo e encontrou uma lista com números dos envolvidos no atentado. Quando liga para um dos números, o celular de Dave começa a tocar. Dave confessa que virou mercenário, eliminando pessoas por dinheiro e que matou Susan para esconder sua traição. A Susan trabalhava num mundo perigoso. Podia ter acontecido a qualquer hora com qualquer um. Mas não foi qualquer um, foi você. Para. Dave apresenta a Robert Kovac e Ari, agentes da CIA que também traíram a organização, que foram os responsáveis por eliminar Calbert. O erro que cometeram foi matar a minha amiga. Eu vou matar cada um de vocês, e a única tristeza que eu vou ter é que só vou poder fazer isso uma vez. Dave e os capangas vão até a casa de Susan, mas Robert já havia previsto e foge do local com Brian. Miles está pintando o apartamento de Robert, sem saber que Dave e Kovac estão prestes a invadir o local. Robert liga para Miles e explica sobre a passagem secreta atrás da estante. Dave percebe que o espelho da estante é falso, aponta a arma, mas Robert o distrai, ligando para o celular dele e marcando um local para acertarem as contas. Ao chegarem, Dave e seus homens começam a procurar por Robert. A cidade estava deserta, pois foi evacuada devido aos fortes ventos. Robert elimina Kovac com um arpão, depois acaba com Ari usando facas. Dave observa tudo de uma torre, esperando os momentos certos para atirar. Robert entra numa padaria e rasga sacos de produtos inflamáveis. Quando Resnick joga uma granada, ocorre uma explosão e ele morre. Robert usa um rádio para falar com Dave, que revela ter colocado Miles no porta-malas e ameaça atirar no carro. Ele dispara, acertando a perna do jovem. Robert consegue subir até a torre e os dois começam a lutar. Robert é ferido, mas consegue revidar. Ele cega Dave de um olho e o elimina do mesmo modo que ele fez com Susan. O filme termina com Robert cuidando dos ferimentos de Miles. Semanas depois, Miles já está recuperado. Sam reencontra a irmã desaparecida e Robert retorna para sua antiga casa, decidido a recomeçar sua vida. Tô sabendo, vai. Desde que vingou a morte de sua amiga Susan, o ex-agente secreto Robert McCall tenta encontrar a paz, mas os problemas parecem que o perseguem. Será? Depois de completar uma missão e ter sido ferido, McCall finalmente sente que pode recomeçar, até descobrir que seus novos amigos estão sendo ameaçados por chefes da máfia local. Quando a violência toma conta do lugar, o ex-agente percebe que não pode ficar de braços cruzados e volta à ação, usando suas habilidades, e ele se transforma novamente em um protetor implacável. O filme começa na cidade de Sicília, na Itália, onde um mafioso chamado Lorenzo vai até a sua vinícola com seu filho depois de receber uma ligação de seus seguranças, informando que capturaram um homem que invadiu o local e matou vários de seus capangas. Ao chegar, ele vê vários corpos espalhados pelo chão, pega a arma no porta-luva e pede para o filho ficar dentro do carro. Lorenzo vai até o porão e encontra o responsável pela matança. E para nossa surpresa, é Robert McCall, o careca mais lindo do mundo. Cláudio, eu não gosto de homem Impressionado, careca. Lorenzo pergunta o motivo da invasão e Robert diz que veio pegar apenas o que ele tomou de outras pessoas. Robert dá 9 segundos para o criminoso devolver todo o dinheiro roubado, mas Lorenzo não acredita. Então o prazo acaba e Robert toma a arma de um dos guardas, elimina o outro, usa o corpo deles como escudo e atira em Lorenzo.
Ferido, Lorenzo tenta fugir, mas Robert o finaliza com a 12 e pega a chave para abrir o cofre. Ao sair, Robert se depara com o filho de Lorenzo e poupa o garoto, mantendo a sua ética de não eliminar inocentes. Porém, quando ele dá as costas, o garoto atira, acertando as suas costas. Robert pensa em revidar, mas deixa o garoto fugir. E horas depois, afastado dali, um policial chamado Gil encontra o carro parado no acostamento e vê Robert quase morto. Como não daria tempo de levá-lo ao hospital, ele leva até o seu amigo Enzo, um médico local. Após ser operado, Robert se recupera na casa de Enzo, que percebe que ele é um bom homem, decidindo não denunciá-lo. Quando começa a se recuperar, Robert começa a andar com auxílio de muletas e vai conhecer a região. Ele visita uma cafeteria e, como no primeiro filme, ele leva uma colher e lenços. Na minha opinião, eu acho que ele leva para não deixar digitais. Acho que não! Gil chega com a filha Gabi e conversa com ele, explicando que é uma cidade pequena e cheia de gente boa. Ele entrega as chaves do carro de Robert e diz que o veículo está estacionado atrás da delegacia. De volta à casa do médico, Robert liga para a CIA e faz uma denúncia anônima, revelando a localização da vinícola. Ele fala com uma agente chamada Emma, a filha de sua falecida amiga Susan. Ela finge anotar e tenta rastrear a ligação, mas percebendo isso, Robert encerra a chamada e remove a bateria do celular, mantendo o anonimato. No dia seguinte, Robert percebe que mafiosos estão extorquindo os comerciantes da cidade. Como ainda está se recuperando, ele apenas escuta os gritos de Ângelo, o dono da peixaria, que apanha de Marco, o irmão de Vincent, o chefe da máfia local. Caralho, velho. Robert tem que tomar um banho de sal grosso. Onde é que o cara vai, ele acha problema, velho. Vai ter que procurar é pai Dedé. Depois de espancar Ângelo, Marco promete voltar para pegar o dinheiro. Vincent aparece expulsando os moradores de um prédio e, para colocar medo nos moradores, ele manda jogar o idoso cadeirante pela janela. Enquanto isso, os agentes da CIA chegam à vinícola e descobrem que as garrafas de vinho estavam cheias de comprimidos alucinógenos, que seriam vendidos a radicais muçulmanos. Emma e o seu parceiro Frank percebem que apenas um único homem matou todos os criminosos. Robert vai comprar uns peixes para Enzo, mas Ângelo recusa o pagamento, dizendo que quem é amigo de Enzo também é amigo dele. Em outra parte da cidade, Vincent revela planos de construir um cassino e resort e manda Marcos aterrorizar os comerciantes. À noite, Marcos incendeia a peixaria de Ângelo e, vendo as injustiças, Robert decide agir. Gil analisa as imagens das câmeras e identifica uma van usada pelos criminosos. Com o passar dos dias, Robert se aproxima dos moradores e começa a se sentir parte do lugar, algo que não sentia desde a morte da sua esposa. Um dia, enquanto estava na cafeteria, Robert percebe Emma espionando ele. Ela tenta interrogá-lo, mas Robert, sarcasticamente, responde com calma e ironia e, sem provas, Emma vai embora. Enquanto isso, Gil vai buscar a sua filha na escola e descobre que ela foi levada por homens disfarçados de policiais. Ao chegar em casa, ele encontra a esposa e filha reféns de Marcos. Gil é espancado e ameaçado para parar a investigação. Mais tarde, Robert encontra com Emma na igreja e ele pergunta se ela acredita em milagres. Emma responde que milagres são apenas coincidências. Então Robert alerta sobre a corrupção das autoridades italianas e diz para ela tomar cuidado. À noite, Gil está jantando com a sua família quando Marcos chega no restaurante e o obriga a confiscar os barcos dos comerciantes da cidade. Robert observa tudo e decide intervir. Ao perceber o olhar firme de Robert, Marco vai confrontá-lo, mas o ex-agente torce a mão dele, fazendo-se contorcer de dor. Fica aí. Com frieza, Robert diz que está começando a gostar do vilarejo e pede que Marco leve seu esquema para outro lugar. Sem saída, Marco manda os seus comparsas retirarem. Humilhado, Marco jura vingança. Do lado de fora, enquanto pegava outra arma com capanga, a van deles desce desgovernada e atropela um dos homens. Robert surge carregando a garrafa de vinho que usa para eliminar o outro capanga e, em seguida, finaliza Marco com o próprio canivete. No dia seguinte, a polícia encontra os corpos e os entorpecentes da vinícola dentro da van, e Emma vê no noticiário que os mesmos radicais explodiram uma estação de metrô em Roma. Ela investiga o caso com o chefe de polícia e percebe que ele protege Vincent. Durante o funeral de Marco, o chefe tenta forçar Vincent a parar de negociar com os radicais, mas ele se recusa e, como punição, corta a mão do chefe, colocando dentro de um balde de gelo. E logo depois, uma viatura explode, ferindo Emma, mas ela consegue sobreviver.
À noite, Vincent sequestra a Jill e sua família e os leva para o meio da rua, ameaçando matá-los caso o assassino de Marco não apareça. Para evitar mortes, Robert surge e confessa ser o responsável. Quando Vincent está perto de finalizá-lo, ele dispara para o alto, chamando a atenção de todos. Os moradores cercam o local e começam a filmar tudo com seus celulares. E sem saída, Vincent recua, prometendo voltar. Mais tarde, enquanto a cidade estava na romaria, Robert invade a mansão de Vincent e elimina os guardas um por um. Depois, ele corta energia e parte em busca dos inimigos. Vincent acorda com sangue pingando em seu rosto e começa a gritar pelos capangas, mas só encontra corpos espalhados pelo chão. Desesperado, ele começa a atirar em todas as direções até ser dominado por Robert. Amarrado, Vincent descobre que Robert colocou entorpecente em sua boca para provocar uma overdose. Então, Robert o solta e o observa enquanto ele tenta fugir. Vincent consegue sair da mansão, mas não resiste e morre de overdose. Dias depois, Robert visita Emma no hospital e lhe entrega uma maleta com $365 mil, o mesmo valor que os mafiosos haviam roubado de um pedreiro aposentado chamado Greg. Ele explica que viajou para a Itália para recuperar esse dinheiro. Emma cumpre o pedido e entrega a quantia à família de Greg. O filme termina com Robert finalmente encontrando o seu lugar. Ele decide se aposentar de vez e viver em paz do lado de Anina e dos moradores da cidade, encerrando assim a trilogia O Protetor. Então fala aí, galera, qual a trilogia que vocês querem ver aqui no canal? Conte aí nos comentários, hein? Deixa seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Então, valeu, fique com Deus e fui!